galerinha! Olá! Meu nome é Charlene. Eu vou começar a falar hoje sobre uma doença que muitos já ouviram falar, conhecem, outros se importaram em saber. E aí a gente vai falar sobre essa doençazinha que é difícil tratamento, não encontraram cura, mas que entre a sociedade ainda está um pouquinho perdido, um pouquinho confuso. Por quê? Porque ainda uns falam que descobriram cura, outros falam que tem pessoas que não desenvolveram, estabilizou. Enfim, hoje nós vamos falar sobre vitiligo, né? A minha avó diz, a mãe da minha mãe, diz que eu tinha, quando nasci, a solinha do pé diferenciada. Minha mãe diz que só foi aparecer com 7 anos. Então, eu não sei se nasci, não sei se eu fui ter depois dos 7 anos, né? Então, desde infância e tudo, minha mãe sempre levou para tratamento, mas todos os tratamentos que eu fiz não obtive nenhum tipo de sucesso, assim, manchinhas abriram, outras fecharam, outras nunca desenvolveu nenhuma pigmentação, né? E desde então a gente sempre ouvia falar que tinha que ter tratamento psicológico e o tratamento com o dermatologista. Eu, Charlene, nunca tive problemas assim com manchas que abrem machucado, manchas que ficam avermelhadas, né? Mas eu sempre fiz o acompanhamento, mas todos os tratamentos que eu fiz, nunca tive assim, melhora, mas também nunca abriu. Eu só tenho nas mãos, no lábio. Meu marido disse que eu não era pra fazer o vídeo com batom, mas eu sou fãzaça de batom. Então, eu vou fazer vídeos com batom, sem batom, com maquiagem, sem maquiagem, só pra gente ter uma diferenciação assim legal. E aí é só mesmo um acompanhamento com o psicológico, com o psicólogo. E aí sempre eles falam que a gente tem que sempre se manter tranquila, não se estressar, não se aborrecer. Difícil, mas a gente tem que sempre manter essa coisa, né, de ficar tranquila, porque muitos estudos, né, a maioria deles que eu já li, que eu já pesquisei, falam muito no fundo emocional. Tem a parte da genética, só que ainda é meio controverso ainda. Por quê? Porque na minha família, a minha avó, mãe da minha mãe, foi passar a ter vitiligo agora, depois de 85 anos. Então, quer dizer, meu irmão não tem e os meus 2 filhos também não têm, graças a Deus. Também não tem. Mas uns estudos dizem que tem um fundo também de genética. E o vitiligo nada mais é que uma doença autoimune. Eu fui descobrir esses dias que a melanina, que é a principal componente, né, da pigmentação da pele, é uma proteína. Eu fui descobrir isso essa semana. Mas essa melanina, ela tem esse trabalho, né, de pigmentar a pele. Então, nós que temos vitiligo tem essa deficiência da melanina. O que eu vim falar hoje, na verdade, é como começou toda a minha trajetória, né, como foi a minha infância. Por quê? Porque o vitiligo, ela é uma doença que, assim, eu me lembro quando eu fui fazer tratamento psicológico, quando eu era criança, eu me lembro que a minha psicóloga, ela falava que muitas pessoas que não conhecem, né, essa doença, as pessoas tiram conclusões precipitadas, tiram conclusões do passado. Por quê?
essas manchinhas branquinhas, né? No passado, eles usavam, né? Acho que 1500 anos antes de Cristo, eles diziam que manchas esbranquiçadas tinham o nome de lepra. E como os anos se passaram, os anos foram se passando, mas ainda tem pessoas ainda que olham o vitiligo como lepra, né? Então, a gente vê, eu particularmente já passei por muitos constrangimentos, né? Na época de escola, eu me lembro que eu tive muitos problemas, assim, psicológicos, porque eu ainda não entendia, eu ainda não aceitava, né? E então eu me lembro que quando eu ia fazer as consultas, terapias, né, com o psicólogo, minha psicóloga ela era cadeirante na época. Eu gostava muito da técnica que ela usava para poder me atender, porque ela sempre usava o estilo de vida dela para poder me consultar, né? Então, aquilo para mim, eu devia ter meus 14, mais ou menos, naquela época dos hormônios exacerbados, né? Aquilo para mim, me trouxe uma bagagem muito grande hoje. Por quê? Ela falava que, né, você tem manchinhas, né? As pessoas zoam, tinha coisa do bullying. Hoje em dia é bullying, mas naquela época não tinha isso. Ela falava que para eu namorar, para eu ter filhos, para eu passear, para eu viajar, eu não teria problema algum. A única coisa que eu ia ter eram pessoas com olhares diferentes para mim. Agora, na questão da vida dela, ela para ter um filho, ela teve que ter um acompanhamento muito minucioso. Ela para casar foi assim bem complicado. Então, eu trouxe essa bagagem, eu esqueci o nome dela, tem muitos anos, mas eu esqueci. Eu vou procurar saber. Eu não sei nem se ela está atendendo ainda, mas isso para mim foi muito bom. Hoje em dia eu consigo ver que o tratamento psicológico, apesar de muitas pessoas não, eu vou fazer tratamento psicológico porque eu tô maluco, não, não é isso. O tratamento psicológico ele te dá uma base daquilo que você precisa. Às vezes um conflito, né, não se aceitar, né? Então, ela fez um tratamento muito legal comigo. E aí eu consegui vencer, né, essa etapa. Eu me lembro quando eu fui ter minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos e um de 8. A minha primeira filha, quando ela nasceu, eu tive muito nova, né? Quando ela veio pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os paninhos pra ver se ela tinha vitiligo. Porque eu não aceitava que os meus filhos tivessem vitiligo. Então, aquilo pra mim foi assim, graças a Deus eles não têm. Mas hoje em dia eu já consigo entender mais, eu leio bastante, faço tratamento, acompanhamento com psicólogo ainda, é bom, porque não envolve só a doença em si, envolve toda uma parte, né? Porque a população, ela infelizmente, ela agride muito, né? Ela agride as pessoas que são diferentes, né? Eu costumo dizer que ser diferente também é divertido. Então, eu sempre procuro estar por cima, entendeu? Procuro estar, busco ler um pouco sobre a doença. Quando estou com psicólogo, eu sempre tiro um pouco de dúvidas, porque sempre tem, né, essas dúvidas. Então, eu sempre procuro buscar isso, de poder entender e me aceitar, né? Antes, quando eu fazia os tratamentos, já fiz vários que você não pode nem imaginar. Eu já comi enxofre, minha mãe botava enxofre na comida. Hoje em dia, se a pessoa for comer enxofre, dizem que mata. Tô viva, tô aqui. Mas já comi enxofre. A minha mãe, tudo que falavam pra ela que era bom, por ela me ver muito caidinha, muito pra baixo, minha mãe sempre fazia comer serralha. Mas eu comia muita serralha no almoço, na janta, no café da manhã, comia folha. Serralha eu comi demais. E fora os tratamentos, as medicações, corticoides, né? Que hoje em dia a gente sabe que o corticoide também
faz o ganho de peso. Então, melhora uma coisa, aliás, tenta melhorar uma coisa e piorar outra. Então, eu fiz N tratamentos para o vitiligo, mas sempre lendo e sabendo que o vitiligo ainda não tem a cura. Dizem que Cuba já descobriu, mas ainda não vi ninguém que foi lá e voltou curado. Eu ainda não vi, não sei. Isso aí é uma coisa que eu vou procurar saber, vou ler. Então, eu não sei. Mas desde então a minha mãe sempre correu atrás, sempre buscou os médicos, né? As pessoas sempre orientam e tudo, então ela sempre me levou. Então depois que eu cresci, né? Então eu fui buscar sozinha. Então o que que acontece? Quando a gente adquire o vitiligo, né? O que eu entendo assim, eu conheço pessoas que nunca tiveram quando criança, mas desenvolveram depois de adulto, depois de um processo emocional muito forte, muito alto. Conheço pessoas que tiveram depois de anos, já com 40, 50 anos, e desenvolveu muito mais do que eu, que tenho desde os 7 anos. Minha avó diz que eu nasci, minha mãe diz que eu tive com 7 anos, então não sei. Então, quer dizer, tem pessoas que já tiveram com mais idade. A minha avó, parte de mãe, por exemplo, ela nunca teve, eu nunca vi minha avó com manchinha em nada. E agora, depois de idosa, ela tem no corpo inteiro, até no couro cabeludo. Então, eu não sei porquê, não sei te dizer, não sei explicar. E muitos estudos ainda não conseguem saber explicar o porquê disso. Dizem que é genética, dizem que é fundo emocional. Se é fundo emocional, eu com 7 anos, criança, não lembro se tive alguma perda, algum problema de familiar, assim, não lembro para ter essa emoção forte, né? Agora, quem tem depois de uma certa idade, eu acredito que por estresse, né, aquela coisa dos problemas da vida, vai crescendo assim, desenfreadamente. Eu, graças a Deus, nunca tive no rosto, só na boca, nas mãos, na sola dos pés, né? Nunca tive assim, só extremidades. Nunca tive no meio do corpo, graças a Deus. Mas conheço pessoas que têm no olho, conheço pessoas, até pessoas assim, famosas, né? Tem também, tem nos cílios, tem. E aonde tem pelo, o pelo também fica branco. Então, se tiver sobrancelha também, o pelo também fica branquinho. Eu conheço uma menina que ela foi ter agora, depois de, acho que ela tá com 42, se eu não me engano. Aí teve nos olhos e o cílio dela ficou branco. Eu nunca tive assim no meio, né? Só tive em extremidades. E um dos médicos que eu fiz acompanhamento, ele diz que as extremidades são mais difíceis de pigmentar, de voltar a pigmentar com qualquer tipo de tratamento, porque não tem pelo. Que a área melhor para ter a cura, o tratamento ou tentar buscar a cura do vitiligo é em áreas que tenham pelos. Não sei porquê, mas em áreas que tenham pelos é mais fácil de haver a pigmentação. Mas enfim, na minha infância, quando eu comecei a crescer, comecei a entender a questão do vitiligo, entender que eu tenho, né? Foi muito difícil, porque criança é uma coisa bem complicada. Até hoje, às vezes, eu passo algumas dificuldades com criança. Mas as outras crianças olham assim, você como se fosse um ET. A minha avó entrou em depressão quando uma criança olhou para ela, que ela tem assim na testa, ela tem assim nos olhos, aqui no nariz, tudo branquinho. E algumas pintas assim dela também, é bem escurinho, assim, igual a mim. Então uma criança olhou para ela e falou assim, oh, é o bicho-papão. Ela entrou em depressão, tadinha. Mas criança é um negócio bem complicado. Eu já passei muitas coisas assim com criança, porque não sabe, ou então os pais não orientam. Eu oriento muito o meu filho. Quando ele vê pessoas deficientes, né? Na escola dele tem crianças que têm autismo e tudo. Eu costumo sempre interagir com ele, por quê? Para ele não ter esse impacto,
né, de olhar o diferente assim, com tanto impacto. Então eu sempre falo, né? Uma vez eu estava num laboratório para colher um exame, aí eu estava assim, parada. Até por isso que hoje em dia eu não fico sem batom, porque é meio que trauma, né? O garotinho ficou assim parado, olhando, devia ter uns 5 anos. O garotinho ficou assim parado, olhando pra mim. Aí ele foi virou pra mim e falou assim: tia, seu batom tá borrado. A minha vontade era de sair correndo, mas eu consegui ficar ali, eu consegui contornar aquela situação, mas saí de lá tremendo. Mas eu consegui. Mas eu sei que é criança é mais complicado. Mas tem adultos também que têm uma certa dificuldade para poder entender e enxergar de uma maneira melhor. Uma vez eu entrei no ônibus e aí uma senhora, ela devia ter uns 40 e poucos anos, mais ou menos 50 no máximo. E aí ela estava sentada na beira e tinha uma vaga do lado dela. Aí eu fui e entrei. Quando ela me olhou, ela geralmente mão, né? Mão é a primeira coisa que a gente movimenta. Então ela olhou para minha mão. Aí eu fui pedir licença para sentar no canto. Ela sentou literalmente na beirinha do banco para não encostar em mim. E aí eu comecei a ficar incomodada porque ela me olhava assim de banda, assim, me olhava, mas não encostava em mim. Só que aí, para infelicidade dela, eu adorei, eu soltei primeiro. Então, quer dizer, eu tinha que pedir licença para ela de novo para poder passar. E aí eu fui, botei a mão assim, ó. Você me dá licença, meu amor? Olha, gente, a mulher quase morreu. Ela quase deu um troço. Mas eu vi ali que ela realmente estava com nojo, medo de pegar, de ser contagioso. Vitiligo não é contagioso. Depois desse dia eu fui na psicóloga, eu conversei tudo. Ela falou que tem pessoas que realmente são mal informadas em relação a isso, mas que ainda tem ainda esse preconceito, né, do vitiligo. E aí eu vejo que tem pessoas que não tem vitiligo, não tem nada aparentemente, mas por dentro tá, ó, mal, super mal. Então eu vim assim mostrar mais assim em relação à aceitação de nós mesmos, né, de quem tem o vitiligo. Só quem tem sabe, né, que não é difícil, né, porque você pode fazer todas as coisas, você não tem privações de nada, pode trabalhar, você pode ter filho, você pode namorar, você pode casar, você pode separar e voltar enfim, você pode fazer tudo, né? Você não tem impedimento de fazer nada. Mas na nossa sociedade, que é uma sociedade bem complicada, a gente ainda tem esse tipo de rejeições. Eu, por exemplo, já perdi empregos, já perdi várias vezes. Eu sou técnica de enfermagem, já perdi vários empregos porque o hospital não queria me contratar por causa do vitiligo. Eu sei por quê, porque depois teve pessoas que trabalham lá, né, e me contaram que eles têm esse pré-julgamento, né? A aparência física da pessoa também conta. Então ainda tem esse receio ainda da sociedade, é bem complicado. Isso mexe muito. Tem pessoas que entram em depressão fácil por causa do vitiligo. Não pela doença, mas pela sociedade mesmo em si. O ambiente, né, é bem complicado em relação à aceitação, né, da nossa sociedade. Então, o que eu venho falar aqui hoje é de como foi, assim, mais ou menos a minha infância com o vitiligo, né? E foi bem complicada, eu fiz os tratamentos, fiz os acompanhamentos, mas chega na fase adulta, a gente chega com umas cargas bem complicadas que a gente tem que ir administrando de acordo com o tempo. Mas eu já tive vários apelidos, N apelidos, né? Depois nos próximos vídeos eu vou contar quais foram. E eu me lembro quando tinha festas de coleguinhas minhas, eu ficava isoladinha no canto, porque ninguém tinha, era só eu era o bichinho feio da festa.
mas hoje em dia eu já vejo que não é por aí. Sei que não tem que ter o acompanhamento, eu acompanho, eu fico assim, fico ligada se tem mancha aumentando, se tem mancha não aumentando, mas graças a Deus essas daqui são mais recentes, são as que são mais novas, né? Quer dizer, como eu tenho desde 7 anos, aqui só aumentar aqui, então pra mim é bem mais tranquilo. Agora, em relação à aceitação da sociedade, que é bem mais complicado mesmo. Agora, o acompanhamento psicológico é importantíssimo. Isso aí, se eu não tivesse feito, se minha mãe não tivesse lutado, né, enquanto eu era criança, enquanto ela que tinha que me levar, se ela não tivesse ido comigo, estado comigo ali o tempo todo, me levando, sabe? Eu acho que eu teria sido mais complicado para mim. Eu não vou dizer para vocês que às vezes eu fico um pouquinho assim desanimada e tal, não pela doença, mas pelas pessoas. Fico, claro que nós somos seres humanos, mas eu fiquei assim mais assim, trabalhei mais a minha mente em relação a isso por conta do acompanhamento que tive, né? Que a minha mãe, ela me levou, ela me fez o que ela pôde fazer. Cura eu nunca tive. Nunca sumiu. Todo o tratamento que eu fiz nunca sumiu, mas acompanhei. Hoje eu tô aqui, tô bem. E resolvi fazer esses vídeos. Acredito que vai ser legal, vai ajudar bastante pessoas. A mim também, que é uma coisa bem diferenciada. Isso pra mim é bem novo, porque eu nunca gostei de pessoas me olhando por conta do passado. Mas isso pra mim ó, legal. Pra mim e pra vocês, tá? É só um novo, esse vídeo vai estar um pouco longo porque é começo, né? Eu tenho que te explicar mais ou menos como começou tudo, mas os próximos vão ser mais breves e vão ser mais, o assunto vai ser o foco, né? Entendeu? Vou escolher os assuntos e vou falar direto sobre aquele assunto, então vai ser uns vídeos mais curtinhos. Esse foi mais longo porque é mais apresentação, tá bom? Galera, quem gostou, dá um like, tá? Quem quiser, se inscreva lá no canal, acompanhem, comentem, divulguem, tá bom? A próxima a gente vai falar sobre a vitiligo na juventude, né? Na fase adolescente, tá bom? Beijo, beijo. Ser diferente também é divertido.